Bom dia, pessoal! Hoje, na aula de artes, nós vamos trabalhar aqui a partir da página 9, tá bom? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu acredito que todo mundo já brincou de mímica, que a gente tem que fazer um movimento sem falar e alguém tem que adivinhar o que a gente está pensando. Eu acho que todo mundo já brincou. E vocês já brincaram de fazer o desenho? Vai fazendo um desenho e alguém tem que adivinhar o que é que está feito no desenho? Acredito que vocês também tenham brincado disso. Quando a gente está lá na brincadeira da mímica, a gente está no nosso pensamento tentando adivinhar o que o outro está querendo se expressar, né? É uma forma de se expressar com as coisas. E o desenho, que é o que a gente vai falar hoje, também é uma forma de se expressar, tá? Quando a gente faz o desenho, a gente está se expressando para mostrar alguma coisa. Igual lá na época das cavernas, que eles faziam um desenho, né, a pintura rupestre, para expressar o que eles estavam sentindo, pensando, fazendo, né? Ou até mesmo querendo. A gente não sabe o que eles estavam pensando, mas eles se expressavam através do desenho. E aqui no nosso capítulo, a gente vê, ó, ponto a ponto, porque é através de um ponto até o outro ponto que a gente começa a fazer uma letra, um desenho, qualquer coisa. Por exemplo, vou colar aqui na folha de vocês aqui, ó. Se eu tenho um ponto, outro ponto, né? E se eu chego de um ponto a outro ponto, eu fiz o quê? Uma linha. Do ponto até o outro ponto, outra linha. E aí, se eu tivesse aqui mais 2 pontinhos e eu traço aqui, o que eu formei? Formei uma letra, a letra A. Então, as letras, as palavras, os desenhos, na verdade, eles são o quê? Eles são a ligação de um ponto até outro ponto. Tudo que a gente faz, escreve, desenha, sempre vai ter de um ponto até outro ponto. Esse de um ponto até outro ponto, ele pode no meio ter o quê? Curvas, tá? Mas sempre vai ser assim, tá? E aí, de um ponto a outro vai nascer a linha. Pode ser uma linha reta, uma linha curva, certo? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem o nosso famoso liga-pontos. Por que será que existe o liga-pontos? Exatamente, para ele, você ir ligando de um ponto para outro e formar a expressão do seu pensamento, que no caso é o desenho, tá? Então, aqui nós temos do número 1 até o número 31, tá bom? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão ligar os pontos do 1 até o 31, ou seja, vocês vão fazer uma linha. Essa linha é reta? Não, ela é curva, tá? Este desenho que vocês vão formar vai fazer parte de uma obra de um artista famoso que chama Paul Klee, tá? Eu vou mostrar um pouquinho da vida dele para vocês. O Paul Klee, ele já morreu. Ele nasceu na Suíça, numa família de músicos. A família dele tocava instrumentos. Ainda criança, ele aprendeu a tocar violino. E ele também, além de tocar instrumentos, ele gostava de desenhar paisagens e outras formas que ele imaginava, que estava lá no seu pensamento. E além de tudo, ele gostava de fazer ilustrações para os contos de fadas que a avó dele contava. A avó dele adorava contar histórias e ele adorava fazer a ilustração das histórias que a avó contava. E quando ele era jovem, ele teve dúvidas sobre qual profissão ele ia seguir, se ele ia ser um músico ou se ele ia ser um artista plástico. E o que ele fez? Ele fez a junção dos dois. Ele não abandonou a música, ele continuou treinando, tocando instrumentos, mas ele escolheu como profissão ser um artista.
tá? As formas e as cores falaram mais alto, ou seja, ele sentiu mais vontade de ser um artista do que só um músico. E foi por meio dessas obras que o Klee tornou-se conhecido mundialmente. Aqui do lado, nós temos uma das pequenas obras dele, que toda obra de um artista tem que ter um nome. E a obra do Paul Klee recebeu o nome de Anjo Esquecido. Percebem aqui um anjo, as asas, né? A carinha de tristeza, porque foi esquecido, né? Será que alguém deixou de lado esse anjinho aí, né? E o que a gente vai ver? Lá na atividade anterior, a gente vê essa parte da obra do Paul Klee, tá? Se a gente observar aqui a obra, parece tão simples, né? Mas olha só, de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, ele foi criando os seus traços e foi criando o que estava na sua imaginação, no seu pensamento. Então, todo desenho, toda escrita é sempre de um ponto a outro ponto. E aqui, nessa atividade da página 12, está dizendo assim, ó, o professor vai falar algumas palavras e certamente diversas imagens vão se formar em seu pensamento. Represente-as no espaço a seguir. Então, olha só, eu vou dizer agora as palavras. E nesta página 13, vocês vão fazer o pensamento de vocês funcionar e vão desenhar o que eu vou colocar aqui, tá? Grudadinho aí nesses 4 cantos. Mas eu quero que antes de vocês, enquanto vocês desenhem, eu quero que vocês vão pensando exatamente isso. Olha, um ponto a outro ponto, de um ponto a outro ponto, o que acabou formando? No caso aqui, um desenho, tá? Mas poderia ser palavras, poderia ser, né, um monte de coisa. Então, vamos lá. Vocês vão treinar agora o pensamento de vocês e descobrir que um desenho não fica igual ao outro. Por quê? Porque cada um de nós temos uma forma de pensar, uma imaginação, e isso que é o bacana, tá? Então, vamos lá. Vocês vão colocar aqui, não em palavras, tá? Em desenhos. Vocês vão desenhar uma flor, um sol, um leão e uma casa. Caprichem, tá? Desenha, observa os seus traços de um ponto até outro ponto e depois de pronto, pede para a mamãe tirar uma foto e guardar aí para a gente ver depois quando voltar, tá bom? Beijão!